Você já leu algumas passagens bíblicas e se deparou com a expressão "Deus lembrou-se de alguém"? E em outras passagens, a expressão "não me lembrarei"? Aparentemente, parece que Deus tem amnésia. Será? Quando é que Deus lembra? E quando é que Deus esquece? Há uma diferença por trás dessas palavras? É exatamente sobre isso que vai se tratar a análise de hoje. Então, no final do vídeo, se você gostar do conteúdo e ele for útil para você, compartilhe com mais pessoas que você sabe que também pode ajudar se a pessoa tem essa dúvida, tá bom? Não deixa também de curtir esse vídeo, porque você ajuda, assim, a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e ele vai ser indicado para mais pessoas. Então, sem mais demoras, aqui no Vamos Aprender com a Bíblia, vamos para o vídeo? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Hoje a gente vai explorar uma das ideias mais, fascinantes de toda a Bíblia. O que de fato significa quando a gente lê que Deus se lembrou de alguma coisa? Vamos descobrir isso juntos. Essa é a grande questão, não é mesmo? Se Deus é onisciente, ele nunca esquece de nada. Então fica claro que lembrar aqui não é sobre recuperar uma informação perdida, como acontece com a gente. É algo muito mais profundo, muito mais ativo. É, na verdade, uma ação divina em si. E aqui está o ponto central. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, isso é um sinal de que chegou o momento dele agir. A memória de Deus não é algo passivo, sabe? É como um gatilho para a sua intervenção no mundo. É um sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. E por que isso importa tanto para a nossa vida? Porque a forma como Deus se lembra e esquece toca diretamente no coração das nossas maiores inseguranças. Isso vai muito além de uma questão teológica. É, na verdade, o alicerce da nossa paz de espírito. Então, vamos para o nosso primeiro grande eixo de entendimento. A memória de Deus é um catalisador para a sua ação no mundo. Em outras palavras, para Deus, lembrar é sinônimo de intervir. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse versículo ilustra o conceito de uma forma brilhante. O texto não diz apenas, Deus se lembrou de Noé. Não, imediatamente na mesmíssima frase, ele age. A memória de Deus tem o poder de mover a própria natureza. É uma força ativa, em movimento. A palavra hebraica para isso é zakar. E olha só, zakar nunca é um ato passivo de recordação. É um verbo de ação. Toda vez que a gente lê que Deus faz zakar, algo acontece no mundo real. É uma memória que gera movimento, que gera mudança. Agora vamos olhar para a história de Raquel, por exemplo. Pensa na situação. Anos de esterilidade, de desespero, vendo a irmã ter filhos. O texto diz que ela clamava a Deus. E então vem o ponto de virada. E Deus se lembrou de Raquel. A consequência, o ventre se abre e ela concebe José. A memória de Deus transformou a vergonha dela em honra. É uma história poderosa, cheia de esperança. Vamos agora para o nosso segundo eixo, para ver como essa ideia se desenvolve. Se lembrar é agir com graça, como a gente viu com Raquel. Não esquecer é agir com justiça. Vamos explorar a fidelidade impressionante da memória divina. Esse versículo é a base de tudo. A memória perfeita de Deus garante que Ele é a testemunha justa de tudo o que acontece. Absolutamente nada passa despercebido aos olhos dele. Cada ação, cada palavra, cada intenção, tudo é visto. O verbo hebraico para esquecer é shakak. E o que vemos repetidamente na Bíblia é a promessa de que Deus não shakak. E isso é uma garantia divina. Cada ato de amor feito no anonimato, cada lágrima de um oprimido, tudo isso está registrado na memória dele. E essa memória tem duas faces, como uma moeda. Para quem está aflito, a promessa "não me esquecerei de ti" é o maior consolo que existe. Mas para o opressor, a mesmíssima promessa "nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras" é a garantia do juízo. É a mesma memória que conforta um e que adverte o outro. É a justiça perfeita de Deus em ação. E agora, a gente chega ao aspecto mais radical e talvez o mais libertador de todos. Um Deus que sabe tudo e que registra tudo, escolhe ativamente não se lembrar. Como assim? Como isso é possível? Vamos descobrir. Essa profecia é, verdadeiramente revolucionária. Deus promete não apenas perdoar, mas executar um ato deliberado de não lembrar do pecado. É uma promessa de um novo começo, de uma página em branco.
Então, o ponto crucial aqui é este. Não se trata de um lapso de memória divino. É uma decisão jurídica. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus escolhe não usar o conhecimento que Ele tem do nosso pecado contra nós. É como se o caso fosse encerrado. A gente está livre. A Bíblia usa imagens incrivelmente poderosas para descrever essa realidade. Machar, que é apagar a escrita, como se fosse de uma lousa. Rachar, que é afastar a uma distância infinita, como o leste está do oeste. E shalak, arremessar para as profundezas do mar, de onde é impossível recuperar. O passado perdoado se torna um passado inacessível. Ele não tem mais poder sobre nós. Ok, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como esses três eixos, a graça, a justiça e o perdão, funcionam juntos na prática? E mais importante, como eles podem transformar a nossa vida hoje? Esse slide mostra de forma brilhante o contraste fundamental. A nossa memória é passiva, é falha, e muitas vezes nos aprisiona no passado. Já a memória divina, por outro lado, é ativa, é fiel e nos liberta. É uma mudança completa de paradigma que pode, de verdade, revolucionar a forma como a gente vive. E aqui estão os pontos práticos que dá para a gente levar para casa. Para quem está esperando por uma resposta de Deus, a memória dele é a garantia de que ele vai agir no tempo certo. Para quem serve no anonimato, é a certeza de que esse trabalho tem um valor eterno aos olhos de Deus. E para quem luta com o passado, é a base da verdadeira liberdade, sabendo que, em Cristo, os pecados foram perdoados e não são mais lembrados. E talvez não exista promessa mais pessoal e poderosa do que esta, a imagem de termos o nosso nome gravado nas palmas das mãos de Deus, sempre visíveis, nunca esquecidos. É a garantia final da sua memória fiel e inquebrável. É um amor que simplesmente não falha. Então, vimos que a memória de Deus é uma promessa de ação, uma garantia de justiça e o fundamento do perdão. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual desses aspectos mais transforma a perspectiva de cada um hoje? É a promessa de que ele vai agir? A certeza de que ele vê cada detalhe da vida? Ou a liberdade de saber que ele escolheu não se lembrar mais dos pecados? Se essa nossa análise de hoje ajudou a trazer uma nova perspectiva, a entender melhor esse tema tão profundo e importante, por favor, compartilhe esta apresentação. Mande nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e, claro, não se esqueça de acompanhar o nosso canal para mais conteúdos como este. A gente quer continuar explorando juntos as verdades que transformam as nossas vidas.